Olá, então vamos dar continuidade à nossa oficina de produção de mudas e a gente vai falar um pouquinho de cada fase, daquilo que eu falei na aula teórica, né? Especificando os recipientes, especificando os tipos de substrato, especificando o tipo de propagação. Então vamos começar um pouquinho pelos recipientes. Quais são os recipientes indicados para a produção de mudas? A gente tem especificamente as bandejas de isopor. O que essas bandejas têm de especial? Elas têm uma cavidade ao fundo. Essa cavidade ela permite que haja uma drenagem da água e que as raízes também, no desenvolver das plantas, elas saiam aqui embaixo, apareçam aqui. E isso ocorre uma poda natural. Então é muito importante porque as sementes não fiquem enoveladas, né? Então esse é um recipiente específico. Ele é em forma piramidal. Então as raízes elas são direcionadas para baixo. Então essa bandeja ela é muito utilizada para a produção de mudas, tanto de sementes quanto estaquias. A gente tem um outro tipo de bandeja também, que são as bandejas de plástico ou PVC. Elas são mais descartáveis. Também o mesmo processo, um furo embaixo e tem todo um formato piramidal para baixo. A gente tem também esse tipo de bandeja, que é bem maior, tá vendo? É o mesmo processo, mas elas são bem maiores. Então são para plantas que têm um porte maior. Então os recipientes eles são fundamentais, porque eles vão dar estrutura para as mudas no início do desenvolvimento. E essa estrutura, ela vai permitir que as raízes elas permeiem por todo o espaço e tenham um sistema radicular saudável. Falamos também dos substratos. O que são substratos? O que é? Do que ele é formado? Então, o substrato ele é formado de composto orgânico, né, que é uma mistura de composto orgânico, vermiculita e muitas vezes o solo comum, a terra comum. Isso tudo ele está disponível no substrato comercial. Então, por isso que é importante que a gente compre o substrato comercial, porque ele já tem todos esses elementos em quantidades específicas, além de ter adubo, macro e micronutriente. Eu falei para vocês sobre a vermiculita, que é um mineral da família das micas e ela absorve água. Então, no processo de produção do substrato, ela que vai manter o substrato úmido, certo? Então, nós vamos passar agora para o enchimento da bandeja, para que vocês entendam como é feito isso no processo de produção de mudas. Então, aqui nada mais é do que o substrato comercial, né? Esse substrato ele é colocado nas bandejas. Para a produção de mudas por sementes, a gente não pode socar. Ele tem que ficar levemente pressionado. Se eu for trabalhar com a produção por estacas, ele tem que ficar bem firme, bem pressionado. Não pode ficar, a estaca não pode ter folga quando colocada aqui. Então, é bem simples essa forma de preenchimento na bandeja, né? Então, a gente faz o procedimento em toda a bandeja, preenchemos a bandeja com todo o substrato. Ele é bem úmido, se vocês perceberem, que ele forma até um torrãozinho. Então, ele tem essa característica, é própria dele. Então, essa é a forma com que a gente enche. Uma vez que a gente faça esse enchimento, a gente faz uma leve pressão e preenche os espaços, porque não pode sobrar espaços vazios aqui. Ok. Feito isso, nós vamos então seguir para a propagação sexuada. A gente vai trabalhar então com a semente de camomila, né? Comprei uma semente comercial sem fazer propaganda, né? É uma semente certificada, então é importante que seja certificada. Lembra que eu falei dos híbridos? É uma semente que ela tem um vigor, uma qualidade melhor do que aquela semente doméstica que a gente fala, né? Então aqui ela é muito fininha, muito pequenininha. Então normalmente eu sempre coloco na hora de propagar, a gente não vai conseguir escolher 2 ou 3, elas vêm várias. Aí a gente faz, né, aqui a colocação da sementinha nas bandejas de uma forma bem suave e complementamos com um pouquinho de substrato, certo? Essas sementes aqui,
eu coloquei mais ou menos, ela entrou mais ou menos aqui umas 4, 5 sementes ou mais. Então, todas essas sementes, elas vão provavelmente germinar, porque elas são certificadas. Quando elas germinarem, a partir do 7º dia de germinação, nós vamos contar pelo menos mais 10 dias para poder fazer o desbaste. E em que momento a gente faz o desbaste? Então aqui eu tenho um modelo para vocês entenderem. Olha só, aqui essas mudinhas, elas todas germinaram. Não é camomila, tá, gente? Ela é só um exemplo. Então, olha só, quando ela chegar nesse ponto, olha aqui, germinou 2, aqui até mais de 2. O que nós vamos fazer? O desbaste, que nada mais é do que cortar e manter apenas uma plântula por célula. Essa aqui é uma célula. Então a gente vai manter apenas uma. Sempre cortar com a tesoura. A gente nunca puxa, porque se eu puxar, eu vou comprometer o sistema radicular da muda que vai ficar. Então a gente sempre pega uma tesourinha e corta. Normalmente a menorzinha, a gente descarta, certo? E aqui ela tá, né, feito esse desbaste, nós vamos aguardar pelo menos mais 10 ou 15 dias e elas vão para o campo, né, de maneira definitiva. Então essa é a propagação sexuada, são essas fases que a gente, né, acompanha. Passando então para a propagação assexuada por estaquia. Lembra que eu falei no vídeo que a gente vai promover o toalete da estaca? É bem simples. Então aqui a gente tem uma estaquinha de hortelã, né? O ideal é que a gente mantenha pelo menos 2 ou 3 folhas apenas, as outras a gente vai retirar, né? Fazemos o toalete, né? Vocês vão perceber que aqui, ó, na inserção da folha com o caule é uma gema. Então é uma plantinha que vai brotar aqui. E na hora de colocar na bandeja, a gente faz um corte em bisel, que é chanfradinho, para aumentar a superfície de contato. Feito isso, se eu não for pôr para estaquear no mesmo momento, eu tenho que colocar na água. Ela não pode desidratar. Em alguns casos, a gente faz também a diminuição da parte aérea. Por quê? Para diminuir a evapotranspiração pelas folhas. Essa estaquinha, a reserva de sobrevivência dela é a folha. Então é pela fotossíntese. Então ela precisa ter a fotossíntese realizada, mas ela não pode evapotranspirar em excesso. Então por isso que a gente corta, como eu falei na aula. Então a gente vai proceder assim com algumas estaquinhas, né? Pelo menos procurando manter todas do mesmo tamanho, fazendo o toalete, uma tesoura comum mesmo, porque é uma estaca bem fácil de cortar, né? E aí a gente corta o bisel na água. Ok, feito isso, né? Se eu tivesse com todas as estacas prontas, a gente parte para estaquia. Então a gente vai colocar na bandeja de uma forma que ela fique bem firme. E aqui, a partir de mais ou menos, aproximadamente 30 dias, essas estacas vão estar enraizadas. E aí elas vão a campo. Ou elas vão para um vasinho, como esse. E normalmente o hortelã em casa, ele é cultivado assim. Ouviram as araras aqui do Mato Grosso do Sul? Então é dessa forma que a gente faz a estaquia. Estacas são clones, então essas plantas elas vão ser idênticas à planta mãe, tá? Um outro método que a gente falou na nossa aula foi a divisão de toceira. Então aqui a gente tem uma toceira enorme de capim-cidreira, certo? Eu não vou destruir essa. Então essa aqui, deixa eu só mostrar para vocês, tá vendo? É uma toceira bem grande. Vou fazer um toalete numa aqui, como eu chamei para vocês. Então é bem simples, olha isso. A gente retira uma toceira, isso se chama divisão de toceira. Aí nós vamos limpar, né, toda a raizinha. Ela vai ficar assim, certo? E essa toceira, ela vai para um recipiente
maior, preenchido com substrato também. Então eu vou fazer aqui para vocês entenderem. É bem simples. Da mesma forma que a gente encheu. Aqui, deixa eu colocar aqui para facilitar. Acho que todos veem. Então a gente faz o preenchimento, né, da célula, que é bem maior. Vocês percebam isso. E aqui a gente vai colocar dessa forma. Ela vai se desenvolver como essa. Então aqui, isso a partir de uns 35, 40 dias, um pouco mais, ela vai ficar com essa estrutura. Olha só o sistema radicular dessa planta. Todo direcionado para o fundo, sem enovelar. Essa planta ela está pronta para ir a campo ou para ir para um vaso nesse porte. Então, esse processo de produção de mudas de plantas medicinais, ele vai permitir que essas mudas elas tenham qualidade a campo, que elas produzam a campo e no momento certo elas vão a campo. Normalmente, tanto para a semente quanto para as estacas, elas vão permanecer na casa de vegetação por pelo menos 45 a 60 dias. O substrato comercial, ele vai dar suporte para essas plantas por esse período. A partir daí, elas vão precisar ser transplantadas para um recipiente maior. Porque a energia aqui e a nutrição, ela não vai suportar por mais de 60 dias a nutrição dessas plantas. Eu espero que vocês tenham gostado, que a aula tenha sido esclarecedora e que essa oficina possa se multiplicar para que vocês consigam, sim, produzir mudas de plantas medicinais no local em que vocês residem. Muito obrigada!